Por incrível que pareça, talvez você nem acredite em mim agora, mas para sair das dívidas, você precisa de organização, planejamento, seguir algumas etapas até chegar a essa questão de sair das dívidas. Até porque você levou tempos, anos, muitas vezes anos, para entrar nas dívidas, não vai sair assim da noite para o dia, de uma hora para outra. E eu sei que viver em dívida não é algo nada legal, eu já peguei muitos clientes endividados e eu sei qual é o sofrimento, mas minha missão aqui é te ajudar a resolver tudo isso. E nesse vídeo aqui específico eu vou falar para você qual a dívida você deve começar a pagar primeiro, o que você precisa analisar para criar prioridade na hora de ir quitando as suas dívidas. Se quiser saber mais detalhes sobre isso, fica aqui comigo até o final. E aí, tudo bem? Se você não me conhece, sou Tarcísio Figueiredo, consultor e educador financeiro, e minha missão nesse canal é ajudar você a se organizar para você sair das dívidas e ver seu dinheiro sobrando todos os meses de uma forma simples e prática. E se você curte esse tipo de conteúdo, quer receber mais vídeos sobre isso, se inscreve aqui no canal, caso não seja inscrito, dá o like também no vídeo, que assim o YouTube continua recomendando os vídeos como esse para você. E se você busca um método simples, passo a passo, que te ensine a arrumar sua vida financeira em 30 dias, para que você venha de 100 a 300 reais sobrando todos os meses, eu criei um método focado nisso, ele se chama Mapa da Organização Financeira. Quer saber mais detalhes? Primeiro link aqui na descrição do vídeo. Antes de falar do que você precisa analisar para ver qual dívida vai pagar primeiro, eu preciso falar algo importante para você. Pagar dívida é uma coisa, sair dela é outra. E por que eu falo isso? Porque não adianta nada você ter o dinheiro, pagar a dívida que você tem hoje, se você não eliminar a causa que te levou às dívidas. Porque dívida não é um problema da sua vida financeira, ele é consequência de um problema. São coisas que você veio fazendo ao longo do tempo que te levou às dívidas. Se você não resolver essa questão aí da causa, a tendência é que você pague uma dívida e volte depois a fazer dívidas. Então entenda que você precisa eliminar a causa. E eu tenho aqui um vídeo específico que eu falo quais são os principais motivos que levam as pessoas a se endividar. Dentro desse motivo tem alguns mini motivos. Se quiser dar uma olhada, tá aqui o vídeo acima. É importante frisar também que dívida você não paga tudo de uma vez, não tem como, principalmente se você tem uma dívida absurda, astronômica. Você tem que ir pagando uma após uma, dependendo da sua estratégia, do tipo de dívida e assim vai. E se quiser se aprofundar mais nesse mundo das dívidas, para sair logo dessa situação, eu criei uma playlist só com vídeos meus relacionados a dívidas. Qualquer coisa, dá uma olhada aí no card acima. Vamos lá, nessa questão de qual dívida começar a pagar primeiro, é importante que você primeiro foque naquelas dívidas de maior risco. Por exemplo, se você tem hoje um financiamento de um imóvel, se você tem hoje um financiamento de um carro, se você ficar um período aí sem pagar essa dívida, você corre o risco de perder esse bem. Então, um tipo de dívida que você não pode vacilar, você sempre tem que estar mantendo em dias. E essas dívidas que envolvem um bem atrelado, aqui no Brasil, é o que tem os menores juros. Por que tem esse menor juros? Porque o risco do banco tomar um calote é muito pequeno e a dívida está atrelada àquele bem. Então, se você deixar de pagar, o banco simplesmente vai tomar aquele bem de você e está tudo certo, tudo se resolve, mas para você é uma dívida de alto risco. Então, na hora de classificar, é importante que você sempre priorize essas dívidas aí de financiamento, tudo que estiver ligado a um bem atrelado. Outras dívidas de alto risco que você não pode vacilar, conta de luz. Se você não pagar, você tem a sua luz cortada, água, a mesma coisa. Se você é homem e é pai, pensão alimentícia, se você não pagar, você corre o risco de ser preso. Então, esse tipo de dívida precisa estar lá no seu topo de prioridade na hora de ir quitando. E aí, o segundo critério para você avaliar na hora de ver qual dívida vai pagar primeiro é também focar na questão do tamanho. Como assim um tamanho? O valor da dívida, É muito mais interessante você ir começar quitando aquelas dívidas mais baratas para depois ir para as dívidas mais caras. Porque se você começa a pagar as dívidas mais baratas, aquilo vai te empolgando, vai te dando um respiro melhor. E sem falar, que se você estiver naquela situação de cobranças, ligações e tudo mais, você vai se livrando de uma, de outra, e isso vai te empolgando para que você depois vá focando nas outras dívidas que sejam maiores. E só nisso aqui que eu estou falando para você, já é para quebrar aquele mito de que comece a pagar aquelas dívidas de maiores juros, que geralmente é cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal. E aí eu preciso te explicar o seguinte: esse tipo de dívida que eu citei para você, cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal, os juros são altos porque a chance do banco tomar um calote é muito grande. Porque não tem nada atrelado ali para ele cobrar. Porque não tem nada atrelado ali para ele pegar de você. Por isso que os juros é algo absurdo, 300% ao ano. Para o banco é uma dívida de alto risco, mas para você é algo de baixo risco. Entenda o seguinte: se você ficar devendo cartão de crédito, ninguém vai tomar sua casa, ninguém vai tomar seu carro. É muito difícil do banco entrar na justiça para cobrar dívidas de cartão de crédito e qualquer outra coisa relacionada a isso.
Por quê? Porque geralmente o endividado ele não tem nenhum tipo de bem, não tem nada assim para o banco tomar. Então é um custo muito alto, às vezes, ele entrar na justiça para te cobrar esse tipo de dívida. O que vai acontecer na maioria das vezes é aquela pressão, cobranças extrajudiciais, ligações. E aí eles vão falar acontece muito dos escritórios de cobrança inventarem determinadas histórias que não pode acontecer com você, porque por mais que você esteja com dívidas, você tem direitos, é importante você ficar atento à lei do consumidor. Então, no final das contas, em termos de prioridade de quitação, você pode muitas vezes deixar essa dívida lá por último para pagar. Eu mesmo tenho uma estratégia, tenho um vídeo aqui que eu ensino como sair de dívidas de cartão de crédito cheque especial em 6 meses, pagando quase 98% de desconto. Se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, tá aqui em cima, ó. Aproveite e veja logo, porque faz parte do meu curso pago. Ok, esse é um filtro padrão para você ir quitando as suas dívidas. Mas tem algumas dívidas que, dependendo da sua situação, do que passa na sua cabeça, é você que vai determinar se é algo de alto risco ou baixo risco. Por exemplo, a agiota. No geral, a agiota, que não é algo nem legal, certo? A agiotagem é crime, até então aqui no Brasil, mas é algo que gera muita pressão nas pessoas e os juros é algo absurdo, porque geralmente são pessoas que cobram, botam muita pressão, você corre risco de vida e na maioria das vezes você tem que colocar como prioridade máxima pagar logo. Mas tem aquelas pessoas que têm dívida de agiota, que geralmente é amigo, é um parente, algum conhecido, que normalmente numa conversa, no bate-papo, a pessoa consegue negociar algo bacana e pode ver qual é o melhor período aí para começar a pagar. Então, esse tipo de dívida pode ser, de início assim de cara, seria de alto risco, dever a agiota, mas dependendo do tipo de agiota que seja, né, talvez você possa colocar ali no meio risco, no baixo risco, enfim. Aí varia muito de situação para situação. Agora, tem algumas dívidas, né, que por alto a gente até pode considerar baixo risco, mas querendo ou não mexe com o nosso psicológico, que é o seguinte: às vezes você está devendo a algum parente, às vezes você está devendo a algum amigo, devendo a algum conhecido, e aí tem aquela situação, sei lá, você pegou R$500 emprestado com seu pai e tá um tempão aí sem pagar. Pelo fato de você estar devendo a ele, provavelmente você não vai ficar ligando para ele, você não vai jantar na casa, porque muitas vezes jantar na casa dele, ele pode te olhar torto, outras pessoas podem te olhar assim meio torto, te chamando de caloteiro, e isso vai te gerar vergonha. Então, muitas vezes, na questão desse filtro aí, você vai colocar essa dívida logo ali no topo. Ou seja, vai ser prioridade máxima você pagar logo para que você, entre aspas, limpe seu nome, né, limpe sua imagem, as pessoas voltem a falar com você. Mas dependendo da situação, às vezes você pode negociar para pagar por último, às vezes a pessoa não cobra nem juros, ou você pode pagar uns juros baixinho ali. É importante até pagar uns juros, afinal, o tempo, né, que a pessoa ficou sem receber aquele dinheiro, e querendo ou não, você tem que pagar, né, esse prejuízo que você fez, vamos dizer assim. Mas é importante analisar isso aí. E pode ter certeza de uma coisa: não existe dívida impagável. Todo credor quer receber. Muitas vezes você está devendo R$1.000 aí a algum amigo, tá um tempão aí sem pagar nada, só o fato das vezes você negociar com ele assim: olha amigo, eu vou te pagar aí R$100 todo mês aí e tal, direitinho, beleza? À medida que você for pagando, as coisas já vão mudando, a pessoa já vai falando com você, vai dando risada, e a sua mente, e a sua ansiedade, melhor dizendo, já vai baixando, você já vai se organizando, e aí é só evolução. Porém, bote uma coisa na sua cabeça: invista em conhecimento. Porque o que te tira das dívidas de verdade é o conhecimento. O dinheiro, ele só paga a dívida, mas o que vai tirar você de fato das dívidas é o conhecimento. Eu tenho clientes que muitas vezes, com o conhecimento que investiu em algum produto ou serviço meu, economizou mais de R$2.000, saiu logo das dívidas, porque sozinho ele não estava dando conta. E é algo que rende os maiores juros. Bote na sua cabeça uma coisa: você não vai estar fazendo outra dívida, você não vai estar fazendo outra despesa, você vai estar investindo, e é algo que, dependendo da situação, não tem preço. Quanto é que vale sua paz financeira? Quanto é que vale você não ficar devendo ninguém? Então bote isso na sua cabeça e invista sempre em conhecimento. E aí minha sugestão é essa, né? Se você tiver interesse em investir em algum conhecimento, tá aqui na descrição do vídeo o meu curso Mapa da Organização Financeira. Mas e aí, qual dívida você vai começar a pagar primeiro? Ou melhor, que tipo de dívida você tem hoje que tá te tirando o seu sono? Diz aí nos comentários que eu quero te ajudar, vou te responder. Valeu, forte abraço.